E aí galera, tudo salve com vocês? Antes do vídeo começar, só queria trazer alguns pequenos avisos aqui. Sendo esse que é o primeiro vídeo produzido sobre a história desse jogo, que é maravilhoso. Eu recomendo demais que vocês joguem ele se vocês tiverem oportunidade. Eu ainda sem pegar essa história, eu resumi muito ela. A história é muito comprida, os personagens se expressam muito, então fica um pouco difícil até de editar e deixar tudo certinho. Mas eu compilei o máximo que dá assim possível para deixar a história mais fluida possível. Eu tive que deixar muita coisa também, porque senão tu perde muita informação que é essencial para tu também se conectar com os personagens, para tu entender a história. Enfim, eu tive que editar muita coisa, mas ao mesmo tempo eu queria vir aqui pedir para você deixar o like e se inscrever no canal para apoiar a produção, até porque eu produzo todos esses vídeos aqui por completo, desde o roteiro, edição, gravação, e esse em especial eu tive que fazer toda a gameplay do jogo de novo para poder fazer a história, e eu tive que resumir toda a história também, porque não tem ninguém que fez a história desse jogo, como uma vez já citado. Então eu ficaria muito feliz se você deixasse o like nesse vídeo aqui, porque esse vídeo deu um trabalhão para fazer, mas eu fico muito feliz que eu tenha sido um dos primeiros a ter feito um vídeo sobre a história desse jogo, que é incrível. Mas enfim, sem muita enrolação, bora para a história desse jogo maravilhoso chamado Sanabi. A história começa com um diálogo entre duas pessoas em um local completamente vazio. A filha chama pelo pai e diz: o que o mais importante não é ir até o fim. Mas o pai questiona: por que aqui não foi dessa vez? E ela responde: isso não é o mais importante, pai. Logo após esse diálogo, tudo escurece. E o pai acorda deste sonho. E este é o protagonista que nós controlaremos durante todo o jogo. E ele é somente referido como general, ele não tem um nome. Enfim, o pai ele se levanta depois do sonho e ele se encaminha em direção à sua filha que estava logo atrás dele. A garotinha se vira, vê o seu pai e sai correndo para abraçá-lo. Em seu colo, ela pergunta se ele havia dormido bem. Em sua frente, a filha mostra o espantalho que havia feito com as roupas de seu pai. Ela pergunta se ele havia gostado, e o pai elogia ela pelo belo espantalho que ela havia feito. E ela pergunta para o pai se eles poderiam fazer algum tipo de brincadeira. E o pai, é claro, acaba aceitando brincar junto com ela. Então, os dois vão para dentro de casa para poder pegar algumas coisas para eles poderem realizar a brincadeira. O pai pega uma caixa que estava guardada dentro do armário e coloca no chão. A filha corre em direção à caixa para pegar alguns pertences que havia dentro dela e ela puxa dentro da caixa um óculos escuro e põe ele. E logo ela decide que ambos iriam brincar de soldado e general. E ela pede de seu pai um brasão de tigre que ele tem. O pai tira do seu bolso e entrega o brasão para ela e os dois saem para fora de casa para começar essa brincadeira. E lá fora começava a brincadeira. A filha, exercendo o papel como general, ordena que seu soldado, o pai, deve ir até o topo da montanha para pegar umas framboesas frescas que estavam lá no topo. E ela passa a instruir ao pai toda a sua missão e começa a explicar o quão perigoso seria aquela missão. E aqui começa o primeiro tutorial do jogo, onde é que vai apresentar como é que funciona a movimentação, enfim, não acontece nada demais aqui, apenas para introduzir ao jogador como é que é o jogo. Então, depois de muito subir, o pai finalmente consegue chegar até as framboesas e ele colhe algumas delas para levar para sua filha. E logo após a colheita, ele encontra sua filha encostada numa pedra descansando e logo acima da pedra havia um desenho de seu pai. E ele, cansado com aquela árdua subida que ele havia feito, ele acaba dormindo ao lado de sua filha. Passa-se um tempo e o pai acaba acordando com sua filha falando que as framboesas estavam deliciosas. E ela pergunta se os dois poderiam fazer mais brincadeira. E ele, como um bom pai, ele acaba aceitando brincar mais com sua filha. E ela diz que a próxima brincadeira seria usando um walkie-talkie. Porém, ela acabou esquecendo um walkie-talkie em casa. Então ela deixa um que eles já tinham ali junto com o pai e ela sai correndo em direção à casa para buscar o outro. Depois de um tempinho, ela começa a falar com o pai para testar o walkie-talkie. Porém, ela diz ao pai que acabou encontrando dentro de casa um relógio enorme. O pai diz que não se lembra de ter colocado algum tipo de relógio lá. E ela diz que havia algo escrito nesse relógio: Sanabi. O pai pega o walkie-talkie e diz para ela sair de casa. Porém, ela não consegue escutar o que ele havia dito. E a última coisa que é escutado pelo pai é que o relógio havia parado de funcionar. O sinal falha e ele, completamente desesperado, ele sai correndo em direção para casa para ver o que havia acontecido com sua filha. Ele acorda do desmaio e vai em direção ao meio da destruição de sua casa. E no meio daqueles destroços, completamente desamparado, ele se ajoelha e começa a lamentar pela perda de sua filha. E assim começa a história de Sanabi.
A cena começa em um prédio com 2 ciborgues conversando. E nós não temos muito contexto desse diálogo, apenas que o cara fortão diz que vai dar um jeito naquela situação. Ele dá uns passos para frente para proteger seu chefe, e no meio da escuridão uma garra pega o pescoço do ciborgue e puxa ele pra sombra. E a cena abre revelando quem estava ali. Era o general. E com muito medo, o chefe pede para o general deixar ele explicar. E que ele iria contar tudo o que ele sabia. Mas o general, ele fala que já sabia tudo o que o chefe iria dizer para ele. Que tudo foi feito no anonimato e que não se tinha nenhuma localização ou rastreabilidade do dinheiro depositado. E o chefe tenta justificar e perguntar para o general o que ele queria. O general usa seu braço de corrente e segura ele pelo pescoço na ponta do prédio. O general fala que não quer nada, mas o general, no completo ódio, larga o pescoço do chefe, fazendo com que ele caia do alto do prédio. O general se vira e se encaminha para ir embora daquele prédio. E enquanto ele vai passando, você consegue ver toda a destruição que ele fez em todo o prédio. E chegando no primeiro andar, ele se direciona para o saguão principal e lá ele encontra um cara completamente desesperado tentando ameaçar ele com uma arma. Mas aquele cara ali só servia como uma distração e o general percebe que algo de estranho estava ocorrendo. E um feixe de luz vermelho aparece e um disparo é realizado. E o general, em último milésimo, consegue se escapar do laser. Um ciborgue com uma cabeça de pistola a laser, ele fica se perguntando o que estava acontecendo ali, porque estava tudo tão estranho. E numa velocidade absurda, o general aparece para deter aquele cara. Mas aquele ciborgue consegue escapar e ele sobe para uma das estátuas que estavam ali. E ali começa uma batalha entre o general e aquele ciborgue. E depois de uma longa batalha e muita porrada naquele ciborgue, o general consegue derrotar ele e o general se aproxima dele e ele tenta ameaçar o general, puxando o dispositivo que poderia explodir o braço do general. Contudo, um disparo é realizado contra o ciborgue, vindo do lado de fora do prédio. O general, meio confuso com aquela situação, ele vai para fora. E quem estava lá fora era seu ex-companheiro militar, Coronel Bake. Ambos batem continência e por mais que o general não estivesse muito feliz em ver o Bake, o mesmo diz que Sanabe apareceu novamente e pede para que o general o acompanhe até a base militar para discutirem sobre um estranho ocorrido. Na base militar, o Coronel Bake começa a explicar toda a situação para o general. E o general comenta que só conhecia a Corporação Mago. E Bake explica que a Corporação Mago construiu uma cidade inteira. O general questiona se a cidade inteira era posse da Corporação Mago. Bake confirma a informação. O general pergunta se de alguma forma eles poderiam encontrar Sanabe naquela cidade. E Bake afirma que há uma grande probabilidade que eles possam encontrá-lo lá. E justamente eles chamaram o general para ajudá-los nessa missão de capturá-lo, pois ele foi o único a encontrá-lo pessoalmente. Diante daquela situação, o general ordena que emitam a missão número 0, e desse jeito ele aceitaria a missão. O Coronel Bake ordena ao soldado que ele traga o chip. O soldado questiona se era realmente necessário lançar a missão número 0, mas Bake o corta, forçando ele a buscar o chip agora mesmo. O soldado corre em direção a uma outra sala para buscar o chip, e quando ele retorna, ele abre a maleta e o Bake pega o chip e entrega diretamente ao general. O general olha para o chip e ele insere em uma entrada que ele tem atrás da cabeça. E o sistema de aprimoramento começa a rodar. O coronel informa que a missão iria iniciar daqui a 10 horas e que ele poderia utilizar uma sala no fundo do corredor para ele poder descansar antes de iniciar a sua missão. O coronel e os soldados se retiram da sala e logo após o general se levanta e antes dele ir para a sala, ele vai para a sala de armamento. Na estação de armamento, ele encontra duas pessoas conversando e rapidamente os dois notam a presença do general, ambos o cumprimentam. Um dos soldados que estavam ali acaba se retirando e aqui nós somos apresentados a Major Song. Ela se aproxima dele e fica feliz em reencontrá-lo depois de muito tempo. E comenta que quando ouviu dizer que ele estava indo para lá, o quartel acabou entrando em completo alvoroço. E ela pergunta se ele precisava de alguma coisa. E o general diz que precisa de algumas manutenções e também de algumas peças novas. A Major indaga, perguntando se era para o braço de corrente, e ele confirma, dizendo que o tamanho da corrente precisava ser ajustado. Ela explica que as peças para o braço de corrente, elas não se encontravam mais naquele quartel, e que somente ele sabia manusear aquela prótese. Mas ela dá a ideia que ele poderia algum mercado alternativo para encontrar peças necessárias.
necessários para o seu braço. Ele entende a situação e agradece pelo conselho. E ele pergunta a ela se ainda havia a sala de treinamento dele. E ela diz que aquele local ainda existe e que aquele local foi muito utilizado. Então ela encaminha ele para a sala de treinamento. Porém não vou mostrar aqui porque é apenas mais um tutorial sobre movimentação, enfim, não é muito importante para a história. Então, logo após ele sair da sala de treinamento e se despedir da Major Song, ele se encaminha para a sala do descanso, ele se senta no sofá e do bolso ele puxa aquele broche de tigre. E uma memória com sua filha surge em sua cabeça, no dia em que ele mostrou pela primeira vez o broche para ela. Então a cena volta para ele ainda na sala, chorando com uma de suas memórias de sua filha. Depois de muito tempo, o general estava a bordo de um helicóptero. Um holograma é ativado e começa a repassar todas as informações sobre a missão. O holograma informa que dentro de 24 horas todos os canais de comunicações ficariam desativados. O holograma explica que havia acontecido um blackout na cidade. Ele mostra duas imagens. Uma imagem antes do blackout e uma imagem depois do blackout. Os pontos vermelhos são a quantidade de pessoas, mas misteriosamente em menos de 30 minutos cerca de 3 milhões de pessoas haviam desaparecido da cidade. E que muitos agentes foram enviados também para aquela cidade, mas nenhum deles havia dado algum tipo de retorno. Porém, uma única pessoa conseguiu enviar um sinal de resgate. Uma mulher chamada Mari, uma engenheira enviada para investigar sobre a cidade Mago. Então, nós recebemos duas missões: resgatar Mari e coletar todas as informações sobre o que havia acontecido na cidade. Mas antes que ele pudesse falar mais sobre o que estava acontecendo, um míssil atinge o helicóptero. E de novo, aquela cena do pai e da filha conversando naquele completo vazio acontece. O general acorda ao lado dos destroços do helicóptero. Ele se levanta, ajusta seu braço e aqui começa a gameplay do jogo. E aqui, como primeira parte, você só tem que se acostumar um pouco com a movimentação e ainda a gente tá do lado de fora da cidade. Enfim, passando por vários lugares, o mesmo acaba chegando em frente dos portões da entrada da cidade. Ele usa sua garra e arranca a porta e ele acaba passando por aquele local. Porém, um sistema de segurança é ativado e robôs fortemente armados aparecem para deter o general. E aqui nós temos o primeiro conflito do jogo, mas esses robôs são completamente fracos pelo nível de habilidade do general e são facilmente derrotados por ele. E a porta que estava à frente dele se abre e o general se encaminha para dentro da cidade. Enquanto isso, um robozinho laranja, e passando por várias áreas da cidade, enfrentando diversos robôs ali, chega um momento que ele sente que estava sendo perseguido por alguma coisa e ele acaba se escondendo em um beco. O robozinho laranja se aproxima, achando que havia perdido o general de vista, e o general sai do beco e agarra o robozinho. Ele o questiona perguntando por que ele estava o seguindo, e o robozinho mostra a imagem de Mari para ele. Ele o questiona onde ela se localizava e o robozinho mostra um mapa para ele. Então os dois partem em direção ao local onde se encontra Mari. Passando por mais locais da cidade, enfrentando ainda mais robôs, os dois chegam no local onde se encontra Mari. Porém, no meio do caminho, eles encontram algo muito estranho se mexendo. E o general ataca essa coisa que estava se movendo. E logo se revela ser a própria Mari que estava se escondendo. Ela fica completamente brava com aquela abordagem do general e ele, poucas ideias, informa que ele era um soldado e que veio resgatar ela. Ela questiona se somente ele veio salvá-la e o mesmo confirma a informação. Ela começa a dizer que aquela cidade está cheia de robôs armados e que nenhum lugar ela é seguro. Então, tropa de robôs dentro de um container aparece na frente deles. Porém, um general debocha e diz que sabia lidar com esses robôs tranquilamente. Mari diz que o maior problema não estava ali, mas sim debaixo do chão. E de repente uma drusa acaba com todo aquele comboio de robôs. E desesperadamente, Mari se manda do local e manda o general fazer o mesmo. E agora nós temos que fugir daquela drusa enquanto ela nos persegue por toda a cidade. E depois de muito tempo fugindo, os dois chegam num ponto mais alto ali da cidade e eles pulam para poder escapar daquela drusa. Eles acabam caindo em cima de uma placa e o general se agarra na ponta e, com um gancho, ele segura a Mari, impedindo que ela caísse.
Enfim, depois de descerem de lá, os dois param em um ponto protegidos daquela chuva e também para poder descansar um pouco, o general começa a fazer alguns tipos de ajustes no braço dele. A Mari pergunta ao general tudo o que ele sabia e o mesmo diz que não sabia nada só além do blackout e do sumiço das pessoas. E ele pede para Mari todas as informações que ela sabia sobre o acontecido. A Mari então fala sobre o blackout da rede e que a única informação que ela sabia é que durante o blackout todos os dados da cidade desapareceu, que não havia maneira nenhuma de obter mais informações. E ela o pergunta se ele tinha outro plano. E ele responde dizendo que não tinha nenhum plano. Porém, Mari tem uma ideia. E ela começa a contar um plano dela. Mas eu vou resumir para ficar mais fácil. Basicamente, os dois deveriam atrair a Drusa para perto de um guindaste e fazer com que ela se grudasse no gancho. E assim puxar ela para fora. Pois dentro da Drusa existe uma caixa preta que possui fragmentos de dados que poderiam ajudá-los a desvendar o que está acontecendo. Mas antes de iniciar o plano de captura, os dois têm que ir até uma estação de sinal para poder dar o acesso ao controle aos todos os guindastes da cidade. E o general, sem muita escolha, ele acaba aceitando a capturar essa Drusa para ter algum tipo de informação. Então os dois passam por várias áreas da cidade, enfrentando também mais robôs, até que eles conseguem chegar à estação de controle. E ali a Mari e o general começam a conhecer um pouquinho mais, e eles acabam trocando uma ideia. E a Mari se revela ser uma hacker e ela começa a contar um pouco sobre sua vida e sobre alguns problemas enrascadas que ela acabou se metendo por causa disso. Porém, Mari começa a perceber que tem alguns problemas para poder acessar o sistema e ela pede ao general que ele vá por alguns pontos da cidade para destruir certos repetidores que estão ali, pois eles estão fazendo algum tipo de bloqueio para poder acessar o sistema. Então o general pede para a Mari esperar ali e ele vai em direção aos repetidores que estão localizados em certas áreas da cidade. E logo após ele retorna para a estação, porém Mari não se encontrava lá. Ele chama por ela diversas vezes e Mari aparece ali e ela conta que tem algo muito estranho ali por perto e que ela precisa mostrar para ele. E andando um pouco mais à frente da estação da onde eles estavam, eles acabam chegando em um local muito diferente. Mari diz que ali era a localização da onde era a garagem de reparo das Drusas. Contudo, ali parecia muito mais um tipo de aterro do que uma garagem. E ali na estação, ela conseguiu obter um tipo de informação que era muito estranho. Ela acabou vendo uma informação que mandava que todos aqueles drones de cargas fossem enviados para aquele aterro. E os dois chegam a debater e discutir sobre por que aquelas cargas estariam ali e qual que era o objetivo por trás daquilo. Contudo, os dois veem bem de longe um brilho intenso. A Mari se pergunta o que era aquela coisa. E o general afasta ela rapidamente com o impacto da explosão que aquele míssil causou. Ele acaba voando para trás e caindo em direção ao aterro. E durante a queda livre do general, que estava completamente desacordado, Mari, montada em cima do Muffin, ela vai em direção ao general para tentar impedir que ele caia até o chão. E ela começa a gritar desesperadamente para ele acordar. E quando ela começa a se aproximar, o general acorda e se agarra no Muffin, impedindo a queda até o chão. Porém, o Muffin não tinha força suficiente para aguentar os dois ali. Então, ele pergunta a ela o que havia naquele aterro. E ela conta que lá embaixo havia uma Drusa que se encarregou de destruir todos os lixos que ficavam por lá. Então, ele pergunta a ela se aquele guindaste que havia lá também funcionava. Mari fica assustada e começa a exclamar que se realmente o plano deveria acontecer ali. E o general concorda e acaba se soltando do Muffin, assim dando início ao plano de derrotar a Drusa. E lá no fundo, vemos que todo aquele lugar estava cheio de sucata. E a Drusa surge do meio daquelas sucatas e começa a ir em direção ao general. Então, a batalha se inicia entre a Drusa e o general. Então ela começa a se comunicar com o general, o informa que a fraqueza daquela Drusa é uma pequena peça saliente que fica exposta na sua boca. E depois de muita porradaria entre os dois, Mari avisa que a energia interna da Drusa havia baixado. Logo, ela está enfraquecida. Então o general chama a atenção da Drusa para atacá-lo e prender ela em cima do gancho. E a Drusa acaba caindo na armadilha. E ele começa a meter cada vez mais porrada na Drusa para ela cada vez enfraquecer mais. Até que como último golpe, ela enfraquece e ela acaba sendo arrancada do chão. E assim o plano de derrotá-la foi um sucesso.
De volta lá pra cima, com os dois novamente, Mari tenta abrir o espaço de onde se encontra a caixa preta. Ela usa o dispositivo para começar a acessar o sistema da Drusa. Ela consegue abrir a escotilha, porém, para a infelicidade dos dois, não havia nenhuma caixa preta ali dentro. Mas, em compensação, lá dentro havia uma chave que dava acesso a todas as instalações da Corporação Mago. E ela vai ser muito útil para poder acessar vários locais da Corporação Mago. Enfim, com a chave em mãos, um tipo de elevador acaba saindo do chão, o que permite eles acessarem a verdadeira garagem de reparos. Então os dois entram no elevador e lá dentro, mais uma vez, temos uma lembrança do general junto com a sua filha. E nessa memória, ele estava fazendo uma pose super heróica, enquanto ela estava desenhando ele nessa pose. Ele pergunta quanto tempo ele ainda teria que ficar naquela pose, mas ela pede para ele que não se mova, pois senão ela não conseguiria terminar o desenho dele. Ele pergunta a ela se era algum tipo de dever de casa, por isso que ela estava desenhando. Ela diz que sim, ela deveria fazer um dever de casa, que era um desenho sobre um momento muito feliz. Porém, nesse instante, o general volta para a realidade e Mari estava um tempão chamando por ele. E ela pergunta por que ele havia parado de repente. E ela pergunta se ele entendeu tudo que ela acabou explicando agora. Porém, ele ainda estava muito confuso e ele pergunta se ela havia dito alguma coisa e onde é que eles estavam. E ele pede se ela poderia repetir a explicação. Então ela, meio brava e inquieta com ele, pede para ele prestar atenção dessa vez. Ela explica que ali era o escritório da CEO da construtora e que ali eles poderiam ter acesso a todas as informações sobre o que havia acontecido na cidade. E ainda aponta para o fundo perguntando o que ele achava daquilo. E a cena tira o zoom e mostra várias drusas que pareciam muito maiores do que aquela que eles haviam enfrentado. Mas o general, que não estava ligando muito para aquilo ali, ele dá uma cortada nela e dizem para eles continuarem e irem em direção ao escritório. Então os dois avançam um pouco para frente e acabam encontrando um elevador e vão para o escritório. Lá dentro do elevador, os dois começam a bater um papo e a Mari já começa a dizer que eles eram uma boa dupla, que eles podiam trabalhar juntos, mas o general, do jeito sério que ele é, ele já diz que não precisava da ajuda dela. E logo após ele obter todas as informações necessárias, ele ordena que Mari deixe a cidade, antes que algo de pior aconteça com ela. Porém, ela começa a achar que ele tava maluco demais, que ele tava muito exagerado sobre toda aquela situação. Mas enfim, eles finalmente chegam no andar do escritório, e o lugar onde é que a Mari tava encostada, na verdade era uma porta, e quando ela se abre, a Mari cai de costas para trás. Mas antes deles entrarem no escritório, eles passam por um corredor e no meio daquele corredor há um quadro gigantesco com um rosto estampado do CEO daquela construtora. E eles acabam fazendo uma piadinha de referência que eu não preciso explicar, né? Acho que dá pra entender visualmente. E ela ainda faz uma piadinha sobre a índole dele e como aquele CEO daquela empresa era, na verdade, um grande FDP. Enfim, eles entram no escritório e a Mari usa a chave para poder ativar toda a sala. Então, todos os equipamentos ali de dentro começam a se ligar e a Mari começa a hackear um dos aparelhos centrais ali, para poder acessar o sistema. E é claro que com suas grandes habilidades como hacker, e começa a acessar o sistema de registros da Corporação Mago. E dali também, ela poderia acessar todas as informações de todos os outros lugares da cidade e ainda também acessar as informações contidas nas caixas pretas. Porém, quando ela começa a ler os dados, ela percebe que certas partes dos dados já haviam sido apagados, e o que havia sobrado são apenas restos de dados corrompidos. E até que uma informação ali chama a atenção dela, e ela lê em voz alta: Sanabi. Quando ela termina de falar, o general pega ela e pergunta o que ela havia conseguido ver ali. Ela, bem amedrontada com o general, diz que não conseguiu ver nada além do nome. Ele pede para ela dizer a verdade, e ele diz que qualquer pessoa que conheça minimamente sobre Sanabi se torna um alvo dele, e não importa para onde você vá, ele vai te encontrar e vai te matar. E ela o questiona como ele sabia tanto sobre Sanabi. Porém, nesse momento, todas as luzes locais se apagam, e a cidade, que estava toda iluminada, começa a apagar também. Mas rapidamente, todas as luzes voltam e a tela começa a tocar uma mensagem. A todos os diretores, o sistema de segurança foi comprometido e o protocolo final de resolução começaria. Todos os dados pessoais devem ser apagados e, como último aviso, todos os envolvidos devem acabar com sua própria vida. O general fica confuso com o que seria exatamente aquilo e Mari pede para soltá-la. Então, ele diz que a maneira que deveria ser utilizada para acabar com qualquer registro do cinema era iniciar uma fissão nuclear no núcleo de energia da cidade. Então, a cena corta. Os dois se encaminham para a saída da garagem e Mari pede para ele esperar e pergunta se ele não havia entendido o ponto que aquela cidade iria explodir e oferece a sua ajuda para poder pegar Sanabi. Mas o general alerta para ela ir embora daquela cidade e ele a questiona, tentando entender qual que era a motivação por trás dela, sendo que ela havia pedido para ser resgatada e agora ela queria estar ali para ajudá-lo. Então Mari, percebendo que não conseguiria convencer o general, ela grita dizendo que sabia exatamente onde se encontrava Sanabi e que ele poderia ser encontrado no topo da Cidade Mago. Irritado,
lado, o general agarra ela e questiona o ato que ela acabou de fazer. E com essa escolha feita, ela teria que andar junto dele para que nada de ruim aconteça com ela. Então assim, iniciava a missão de colaboração de irem atrás de Sanabi. Então, os dois partem para o lado de fora para continuar essa missão, e Mari continua tentando convencer o general, dizendo que ela é a única que sabe como levar ambos até o local onde se encontra Sanabi, e que também ela é a única capaz de rastreá-lo lá em cima. Então, sem muita escolha, o general acaba aceitando a ajuda dela, mas somente sobre uma única condição, que ela deve obedecer a todas as ordens que ele desse, sem que ela hesitasse em nenhuma ordem dada a ela. Então ela acaba aceitando a condição do general, e ela já tinha um plano de como eles poderiam ir para a parte mais alta da cidade. Eles usariam um trem para poder subir até o topo da cidade, mas eles teriam que ir até o distrito comercial da cidade, pois lá era o único lugar que havia uma estação de trem que poderia levá-los até a cidade mais alta. Então os dois partem em direção ao distrito comercial. E durante seu caminho, logo à sua frente, os dois acabam encontrando um tipo de barreira meio estranha ali. O general pergunta o que seria aquela barreira, e ela explica que aquilo na verdade só era uma barreira de aviso, e que não acontecia nada se eles atravessassem. Só que o general ainda duvida um pouco dessa informação dela, e ela fica bem brava e acaba mostrando pra ele que realmente nada acontece quando eles passam. E ela, com muito medo, começa a passar a mão pro outro lado da barreira, até que nada acontece. Então, os dois continuam avançando e ele, meio bravo, olha para a Mari e ela começa a informar que caso uma pessoa tenha uma quantidade meio alta de partes elétricas no seu corpo, a interceptação do alvo acontece. E ele a questiona mesmo com aquele braço gigantesco se algo não aconteceria, e ela responde dizendo que não sabia que o braço dele tinha níveis tecnológicos tão altos assim para ser interceptado. Então ele, meio bravo, só pede que da próxima vez ela explique com mais detalhes sempre as coisas. Então, como uma maneira de ajudá-lo, ela pede para que ele espere ali, que ela iria encontrar alguma maneira de fazer ele atravessar aquela barreira. Logo, ela se monta no Muffin e sai voando para o outro lado da barreira. E lá do outro lado, ela acaba ativando uma alavanca que acaba trazendo um gancho que passa por trás daquela barreira, fazendo com que ele atravesse sem que ele seja interceptado. Então, passando por diversos pontos com várias dessas barreiras e impedindo que ele fosse interceptado, eles finalmente conseguem chegar no distrito comercial da cidade. E logo atrás, chega ela montada em cima do Muffin, e ela comenta que sempre quis estar naquela parte da cidade, mas nunca teve a possibilidade de estar lá. E o general começa a olhar tudo ao redor e também começa a achar muito estranho que também não havia ninguém ali. Ele começa a se questionar como todas aquelas pessoas poderiam ter desaparecido de repente, todas ao mesmo tempo. E como é que aquilo deveria ter sido um caos naquela cidade. São tantas dúvidas que ele cogita até que todas as pessoas devem ter evaporado simplesmente. A Mari pergunta se Sanabi poderia estar envolvido nesse desaparecimento, e ele responde dizendo que eles logo iriam descobrir. E, aproveitando que eles estavam no distrito comercial, ele acaba perguntando pra Mari se havia algum tipo de mercado clandestino ali. Então Mari puxa seu dispositivo e começa a tentar localizar algum mercado, até que ela encontra um que estava mais próximo deles. Então ela guarda o dispositivo e os dois se encaminham em direção ao mercado. E chegando lá, Mari comenta que aquele local tinha um cheiro horrível, mas também era porque era um local mais excluído, assim, da cidade. Porém, uma barraquinha especial chama a atenção dela e ela sai correndo em direção. E ali tinha vários itens que chamam a atenção dela, que são referências a vários jogos que nós já conhecemos. Como uma mini pelúcia do Sonic, um escudo do Link, do The Legend of Zelda, um chapéu do Mario e as espadas do protagonista do jogo Katana Zero. Enfim, ela fica super ali empolgada e vendo vários itens daquela barraquinha. Então o general deixa a Mari ali naquela barraquinha. Ele caminha um pouco para frente e ao seu lado ele acaba encontrando uma loja de peças. E logo ele entra e começa a fazer as modificações em seu braço. E depois de um certo tempo, logo após ele ter feito a manutenção de seu braço e ter colocado algumas peças adicionais nela, ele se encaminha em direção de Mari, que estava ainda ali na barraquinha. Contudo, um comercial chama a atenção dele. Ele encara fixamente aquela propaganda e de repente
Estamos de novo numa das memórias dele. Nessa memória, a casa estava toda enfeitada e havia um presente em cima da mesa, com uma carta dizendo que um ladrão misterioso esteve ali e que se ele quisesse o seu presente, ele deveria ir para as colinas que ficavam atrás da casa dele. E agora, em gameplay, isso ali só serve mais como um tutorial para mostrar o upgrade que ele acabou fazendo no seu braço. Enfim, ele chega em um local que estava bem enfeitado e de trás de um arbusto aparece a filha dele fazendo uma surpresa enquanto ela segura um bolo. Então ela revela que havia preparado uma festa de aniversário para ele e que para comemorar ela havia feito um bolo, e quando ele olha para o bolo, ele comenta para a filha dizendo que da próxima vez ela poderia ter tirado a logo que tinha da padaria. Mas ela pede para ignorar isso ali e que na verdade o que valia ali era a intenção dela. Então ela pede para que eles contem até 3 para poder apagar as velas. E então a contagem começa. No final da contagem, ele volta para a realidade, com Mari perguntando o que ele estava fazendo ali. Ela se aproxima da tela onde havia propaganda e ela conta que aquilo se tratava de uma propaganda sobre uma tecnologia de alteração de memória. Ela fica meio confusa e queria saber por que ele estava olhando para aquilo ali, só que de repente ela se liga e pergunta sobre o que havia acontecido com a filha dele. E ele, bem curto e grosso, sem querer dar nenhuma explicação, pede para que eles vão embora dali logo. Então os dois saem daquela área. Enquanto eles passavam por vários pontos da cidade, eles acabam encontrando 2 novos androides. O general pergunta o que eram aqueles androides e ela explica que aqueles são os robôs de segurança do distrito comercial. E ela explica também que aquela cidade era completamente autônoma e que nenhuma autoridade nacional conseguia se instalar ali. Então, por isso, estes androides de segurança foram designados pela Corporação Mago a manter a paz. Logo após a Mari chamar a atenção para o general ver algo, mais acima vemos um outro tipo de robô, os Workers, ou também chamados de trabalhadores, já que eles fazem vários tipos de serviços na cidade. E todos eles estavam ali sendo destruídos pelos aqueles androides de segurança, o que era um tanto quanto estranho. Então a cena volta para o general e a Mari, e diante daquela situação, e ele comenta que aquilo parecia muito uma tentativa de se livrar completamente daqueles robôs Workers, sem que sobrasse nada deles. Ele se vira para ela e espera algum tipo de confirmação, mas no mesmo instante, um disparo é realizado na direção deles. Então ele pede para que Mari espere ali, e então ele começa a enfrentar todos aqueles androides que estavam ali. Enfim, depois do general meter a porrada em todos os androides que estavam ali, eles passam por mais áreas das cidades, enfrentam vários androides, mas durante o percurso eles encontram um robô grandão na frente deles e ele estava parado em uma posição de descanso, até que o robô percebe que foi avistado e ele se levanta, olhando diretamente para os dois. O general se pergunta o que era aquela coisa, e muito rápida a Mari sai correndo em direção daquele robô, gritando pelo nome de Justice. Então ela para em frente àquele robô e começa a admirá-la e pede para tirar uma foto junto com ela. O robô concorda e ele abre uma escotilha e revela na verdade ser um traje que era controlado por uma mulher. Porém, o general, muito desconfiado, pede para que Mari se afaste dela. Mari tenta dar uma defendida na Justice, mas o general, poucas ideias, já pede para que Justice se identifique. Ela fica em silêncio e novamente ele pede para que ela se identifique. E Mari explica que ela é uma heroína discreta e que não iria revelar nenhuma informação sobre ela. Então, a Justice volta para seu traje, ela coloca cuidadosamente Mari no chão e olha para o general com uma cara de brava e apenas fala que vai ficar de olho nele, e ela desaparece. Mari começa a contar que ela é um tipo de super-heroína que age por conta própria e que já ajudou muita gente já naquela cidade. O general diz que aqui já conhecia essa heroína, mas ele pontua que tem algo muito de estranho com ela. O primeiro é que enquanto todo mundo havia desaparecido, ele questiona o porquê que nada havia acontecido com ela. E Mari dá uma ideia que talvez ela estava ali para tentar resolver o problema do desaparecimento das pessoas, porém ele já descarta essa possibilidade, pois os problemas que aquela cidade tinha eram ultra secretos. E complementa dizendo que ela possui um traje robótico militar que possui uma tecnologia de invisibilidade, sendo que o uso desse tipo de tecnologia é completamente restrito. Então ele pergunta a Mari se havia alguma possibilidade de rastrear ela, contudo, ela diz que não tem maneira nenhuma de poder rastreá-la. Muitos já tentaram rastreá-la, porém nenhum deles conseguiram. Então o general, meio desanimado, esquece ela por um momento e pede para eles focarem na missão de chegarem até essa nave. Então os dois continuam para avançar para chegar na estação de trem. E durante sua passagem, eles chegam em um tipo de galeria de exposição que havia ali. E ali havia várias armaduras em exposição. Mari explica que aquilo são trajes de armamentos do Instituto de Segurança. E pergunta ao general se o Muffin poderia utilizar uma daquelas armaduras. Porém, o general só ignora e continua andando. Porém, mal ele sabia que essa armadura seria importante.
E passando por mais pontos da cidade, eles finalmente conseguem chegar na estação de trem. Eles descem as escadarias e eles chegam na área onde se encontram todos os trens ali. Ele avança um pouco, olha para aqueles trens que estavam posicionados na vertical. Ele comenta que nunca tinha visto um trem tão inseguro. E Mari dá uma gastada nele dizendo que aquele braço também não parecia ser muito seguro. Então o general dá uma encarada nela e ela, para dar uma leve disfarçada e mudar aquela situação, ela puxa seu dispositivo para tentar acessar o sistema para poder ativar os trens. Porém, ela não consegue acessá-los, pois o sistema de controle é feito à distância. Mas com sorte, o sistema de controle ficava um andar abaixo do deles. Mari se oferece para ir sozinha até a sala de controle, porém o general nega, dizendo que é mais seguro eles sempre andarem juntos a partir de agora. E indo em direção ao andar de baixo, o general escuta um barulho muito estranho. Ele se vira para ver o que era, ele pergunta a ela se ela também havia ouvido, porém de repente a porta à frente dele se fecha e Mari, preocupada, pergunta o que estava acontecendo. E de repente, no mesmo instante, um esquadrão de androides começam a aparecer ali, portando lança-mísseis e ainda ativando um escudo impenetrável. Então o general diz a ela que eles haviam caído numa armadilha. E ali, mais uma batalha acontece contra esses androides. E durante a luta, Mari explica que a fraqueza daquelas barreiras são as explosões dos mísseis que eles atiram. E depois de derrotar uma certa quantidade desses androides, uma central, que também lança mísseis, acaba se abrindo. Porém, essa era um sistema e não tinha como atacá-la de uma maneira eficiente. Então, ela passa para o outro lado uma espada que ela havia conseguido pegar em uma das barraquinhas que tinha lá. Então, o general corre até a porta, pega a espada e enfia ela no meio do sistema do robô. E todo aquele sistema começa a ser desativado, assim acabando com a ameaça. Contudo, um robô grande cai em cima do general e o segura pelo pescoço e ele iria lançar um golpe fatal nele, acabando com a vida do general. Mas de repente, a porta da estação é explodida. E quem acaba passando por ele é o Muffin, em um daqueles trajes que eles haviam visto anteriormente. Então o robô arremessa o general contra a parede, fazendo ele desmaiar, e ele avança em direção ao Muffin. E o Muffin começa a concentrar uma energia gigantesca para poder disparar contra o robô. Porém, o robô só dá um golpe e desmancha toda a armadura de Muffin. Mari fica completamente assustada com aquele poder do robô. E o general corre em direção do robô e arranca a bateria que ficava nas costas dele, fazendo com que ele fique desativado. E assim, aquela grande ameaça foi detida. E a Mari, preocupada com ele, pergunta se estava tudo certo. Porém, ele responde que apenas estava cansado, mas logo desmaia. E novamente, voltamos para aquela cena do Void com o pai e a filha sentados lado a lado. Até que ele acorda com a Mari tocando uma gaita. Mari para de tocá-la e chama pelo general, perguntando se ele estava ouvindo. E ele responde dizendo que estava bem. E ele logo pergunta a ela o que havia acontecido com o trem. Então ela explica que o motor se autodestruiu. Porém, ele olhando para a Mari, ele começa a se sentir muito mal por ela. E diz que se ele tivesse demorado mais um pouco para poder acordar, com certeza a Mari não estaria mais ali. Então ele pede para que ela responda de uma maneira séria. Qual que era a motivação para ela estar ajudando ele? Então, ela pega do seu bolso a gaita e pede para que ele tocasse uma música. Porém, ele fala que ele não sabe tocar gaita. Ela, meio desanimada, guarda a gaita novamente. Então ele começa a desabafar com ela, falando que ele perdeu tudo por culpa de Sanabi. Mari, comovida pelo general, também desabafa, contando que ela havia perdido tudo por causa da Corporação Mago. E revela que o pai dela havia falecido. E ela diz que havia descoberto que quem causou a morte dele foi a Corporação Mago. E ela explica que havia se tornado uma hacker para tentar encontrar vestígios para poder incriminar a corporação, mas que nunca teve sucesso. E que agora, com todas aquelas coisas bizarras acontecendo na cidade, ela finalmente poderia encontrar alguma resposta sobre a morte de seu pai e talvez ela consiga algo para poder incriminar a corporação. Então, para ela tentar dar uma amenizada no clima, ela diz que pelo menos os dois haviam um único objetivo e que determinação não faltava para eles. Então, ela pede para ele que ele a ajude a tentar encontrar os vestígios para poder incriminar a corporação. Começa a explicar o seu outro plano de como eles poderiam chegar até a parte mais alta da cidade. E resumindo, os dois deveriam ir até uma garagem de carros para pegar um deles, pois estes carros, além deles não serem ligados a nenhum tipo de sistemas, e os carros ainda conseguem voar de uma maneira livre, pois eles flutuam. Porém, o único detalhe é que a Mari não sabia exatamente pilotar um carro. Mas antes, o general nota que eles estavam sendo observados pela Justice. E sem muita enrolação, os dois partem em direção à garagem. Enfrentando mais robôs durante seu percurso, eles finalmente conseguem chegar na garagem de carros.
e ao entrar lá dentro, todas as luzes estavam apagadas. Mari acessa o sistema para poder ligar as luzes, e assim que tudo se acende, logo à sua frente eles encontram um veículo intacto. Ela, super empolgada, corre em direção para entrar dentro do carro, porém numa velocidade colossal, o general segura ela, impedindo que ela chegasse até o carro, e de repente o carro havia sido fatiado no meio, até que a Justice se revela ter realizado aquele golpe. Então, ele pede para que Mari saia dali. Ele se vira para Justice e a pergunta quem era ela e por que ele estava o seguindo. E a Justice, ainda em silêncio, ativa as plataformas que estavam atrás deles. Então, Mari diz que os carros estavam sendo despejados a uma altura muito alta. E eles estavam sendo todos destruídos. E o general, com muita raiva, vai para cima de Justice, mas ela no mesmo instante desembainha a espada com uma prontidão para atacar. Até que um par de asas sai de trás dela e agora a batalha entre os dois começaria. E antes da luta iniciar, o general pede para que Mari encontre alguma forma de desativar aquelas plataformas. E aqui, essa luta era muito difícil, pois Justice era muito habilidosa, porém ela tem uma única fraqueza. Ao redor dela, fica voando umas baterias que explodem e atordoam ela. Enfim, depois de muita luta, a Justice fica com um nível de energia na armadura muito baixo. Contudo, um golpe de uma espada é efetuada pelas costas dela, e uma nova Justice aparece como ela se estivesse renascido. E assim, mais pancadaria aconteceria entre os dois. E durante essa luta, vários outros clones dela acabam aparecendo para tentar deter o general. Porém, esses são mais fraquinhos do que a original. E, enfim, depois de meter muita porrada dela, ela finalmente acaba ficando muito fraca. E o general consegue fazer com que a Justice caia e ela fica muito cansada. E o general mete um socão e se aproxima dela e questiona por que ela estava tão determinada a detê-los. E ela apenas responde dizendo, observando, observando, observando. Então ele dá um soco tão forte que ela fica de pé e ele então carrega um último golpe muito forte. Até que... E a cena troca para a Mari do lado de fora, tentando encontrar uma maneira de abrir aquela porta. Ela se aproxima um pouco e, esperando algum tipo de resposta, a porta arrebenta e a Justice voa para longe. O general sai de boa da garagem e Mari, super preocupada, pergunta se o general estava de boa. Ele só responde que sim e vai direto para Justice. E a Mari, assustada, pergunta se o general matou a Justice. E ele devolve questionando se ela sequer estava viva. Ela fica confusa e o questiona o que ele queria dizer com aquilo. Então, ele começa a contar que algo estava de errado desde o começo. E o primeiro era que usar um traje com invisibilidade era preciso ter um tipo de licença especial. E não é fácil conseguir um tipo de licença dessas. Ele arranca a escotilha do traje e ali ele mostra que escolher lutar contra ela só levava a um único resultado. Ele aperta o botão do traje e vários outros trajes começam a aparecer ao redor deles. Mari fica super apavorada e ele se aproxima de mais um desses trajes. Ele abre a escotilha e de dentro dele sai mais uma Justice. Os dois começam a discutir sobre e o general diz que aquilo é um robô. Mas Mari fica confusa, pois naquele momento que ela havia tirado a foto, ela havia interagido com ela. E aquilo parecia ser um humano. Ela diz que esse tipo de tecnologia de copiar humanos porém, ele a interrompe, completando que essa pessoa em particular possui muita técnica e é muito habilidosa. E algo como o robô não conseguiria replicar esses movimentos. E revela que havia lutado com várias Justices para ela. E então, Mari conclui que o que aconteceu foi que pegaram a personalidade de Justice e colocaram em outros clones físicos dela. Mas ela mesma pergunta se aquilo não era um crime. E caso se a corte real soubesse daquilo, as coisas poderiam piorar. Mas ela pergunta quem poderia ter feito tudo aquilo. Então ele conclui que quem poderia fazer aquilo é somente aquele que possui um poderio e acesso tecnológico o suficiente para poder distribuir tudo aquilo. Ele conclui dizendo que somente o dono da corporação Mago poderia ter feito aquilo. E ele ainda teoriza que todas aquelas pessoas haviam desaparecido por terem descoberto sobre aquela tecnologia. E com todo esse poderio da corporação, Sanabi foi para aquela cidade para poder usá-la ao seu favor. E então a cena corta. E depois de um certo tempo, Mari estava saindo de dentro da garagem, porém, ela afirma que todos os carros haviam sido arremessados de uma altura muito grande, e que todos foram completamente destruídos. Desanimados, a Mari vai em direção ao Justice e se pergunta se todos ali eram falsas. E ele a responde dizendo que pelo menos aquelas não deixaram ele subir até o último andar. E então, ele pergunta a Mari se ela via outro plano. Ela pensa um pouquinho e lembra que há um outro caminho. Então, ela pede para que ele olhe para o céu. Ele olha para cima e ela pede para ele olhar bem lá pra cima.
E então, o outro único caminho que eles tinham para poder chegar até o topo é eles passarem por dentro da gigantesca fábrica central Mago. E depois de muito tempo, os dois conseguem chegar lá dentro sem nenhum problema durante o seu caminho. E enquanto eles caminhavam ali dentro, Mari começa a ficar bem ofegante. E o general se pergunta por que aquele lugar era tão grande assim e o que era produzido ali. E ela explica que ali são fabricados vários produtos. Porém, o general percebe que a Mari está tendo algum tipo de desconforto e dá a ideia que eles poderiam parar um pouco para descansar. Porém, ela grita, dizendo que não gosta de estar ali, e conta que coisas muito esquisitas já aconteceram naquela fábrica. E diz que nunca se sabe o que poderia acontecer ali. E de repente, todas as luzes se apagam, e então começa a soar um alarme, e o computador que estava presente ali começa a tocar uma mensagem. É dito que a temperatura do núcleo está acima do normal. Todos os funcionários devem evacuar a fábrica. Logo após isso, o general olha para a Mari e diz que infelizmente eles não têm muito tempo, e que eles vão ter que apertar o passo. Ele pede para que Mari explique o que eles devem fazer na fábrica. Então, ela puxa seu lápis de seu bolso e ia começar a explicar, porém ele corta ela e pede para ela ser direta na explicação. E então, ela explica que a fábrica era separada por setores, e o setor superior era o local de objetivo deles. Porém, a maneira mais fácil deles chegar até lá é eles pegarem um elevador de alta velocidade. Mas antes, os dois deveriam passar pela sala de controle central para poder ativar toda a fábrica novamente, para poder fazer esse elevador principal funcionar. Com isso, os dois logo à frente pegam um elevador simples que estava à frente deles. A Mari chama o elevador usando a sua chave. O general olha para ela e diz que ela não precisa se preocupar, porque caso algo aconteça, ele iria, terminando a frase, eu te protegerei. E mais uma vez, vamos para uma memória junto com sua filha. Porém, ela espera por alguma resposta pelo pai. Porém, ele ainda meio confuso, ele apenas diz obrigado. E ela diz que ele não deve se preocupar, pois a Justice estava ali, e com sua espada ela o protegeria. Então, elas executam um golpe mortal. Ela o pergunta se ela havia mandado bem e se estava igualzinha a Justice, e o pai, super orgulhoso, diz que ela havia se saído muito bem. E comenta que fica muito feliz quando vê que ela também está feliz. E então ela revela que quando ela crescesse, ela queria ser igual a Justice e questiona se ela seria protegida por ele. E o mesmo responde dizendo que iria protegê-la, não importa o que aconteça. E ela fica super eufórica, fica correndo pra tudo que é lado, porém o pai pede para ela se acalmar porque ela podia se machucar ou cair, e ela sai correndo em direção à casa. Ele novamente retorna para o mundo real. Mari pergunta por que ele havia parado de falar de repente, e ele só responde que chegou no andar mais alto. E ela dá uma zoada falando que finalmente foi reconhecida como parceira de ação. Enfim, pegando o elevador simples e chegando lá em cima, eles vão em direção até a sala de controle. Os dois dão uma olhada no centro da fábrica e o general pergunta o que era aquela máquina gigantesca lá. E a Mari explica que aquilo era o supervisor. E ele questiona se aquela máquina conseguia supervisionar toda aquela fábrica. E ela confirma a informação dele falando que é por isso que aquela fábrica foi construída na vertical. Ela puxa seu dispositivo para poder encontrar a localização da sala de controle e ela informa que eles não estavam tão longe assim. E logo, eles passaram por várias partes de produção da fábrica. Um momento antes deles entrarem na sala central, os dois se perguntam se o supervisor havia se mexido, mas os dois no final ignoram, pois aquilo era irrelevante, e vão em direção à sala. Lá dentro, Mari começa a acessar o sistema e o general já pergunta se ela iria conseguir algum tipo de acesso. E a mesma concorda, pois ela é muito habilidosa. Enquanto ela acessar o sistema, o general se afasta um pouco e começa a divagar sobre seu propósito ali. Que seu objetivo inicial era somente capturar essa nave, e não se importava com o que a corporação Mago estava mexendo. Contudo, ele percebe que não poderia ignorar isso. Essa tecnologia de clonagem, cópia de personalidade, e também aponta o fato de que Sanabe e a corporação poderiam estar cooperando juntos. E ele questiona a Mari se existe mais alguma coisa suspeita sobre. Ela dá uma leve debochada perguntando o que ele acha e começa a trazer a sua perspectiva. Que todos os problemas que estavam acontecendo na cidade, à primeira vista, não parece ter uma ligação direta. Porém, era para justamente não parecer que tenha uma ligação. E o objetivo final é a aniquilação total da cidade. Por isso que ela está sendo completamente destruída, tanto fisicamente, tanto quanto eletronicamente. E quem planejou isso foi a Corporação Mago. E logo, ele traz a sua perspectiva sobre a situação. Ele indaga que destruir a cidade por causa da clonagem de personalidade é
uma afirmação bem especulativa, por mais que é claro que o fato da cidade estar sendo destruída é verdadeira, mas o objetivo fica muito difícil de adivinhar, e ele questiona onde se encaixa Sanabi nessa história. Porém, Mari começa a rebater as ideias do general, e diz que quando ela estava vasculhando a rede da cidade, a destruição total da cidade estava acontecendo aos poucos, mas tinha algo faltando, algo que fosse imprevisível, inevitável que deveria acontecer. Tudo se encaixava perfeitamente, e não parecia ter uma coincidência, e foi um plano muito bem arquitetado que levou muito tempo e muito esforço para existir. A destruição da cidade só podia ser planejada pela corporação Mago, porém, o general se pergunta onde se encaixa Sanabi nessa história, até que o sistema avisa que a restauração de emergência está completa. E logo após, Mari pergunta se caso ele conseguisse capturar Sanabi, ele não teria suas respostas. E o mesmo diz que sim. E então, ela diz que para que eles se apressem logo. E termina dizendo que o elevador principal se encontrava ali por perto. E quando eles iriam sair, todas as luzes se apagam. Mari acha estranho o que havia acontecido e pede para que a sala de controle ligue as luzes. Contudo, a central rejeita o pedido e informa que o acesso havia sido bloqueado. E os direitos de autoridade máxima eram do supervisor. Mari fica super confusa. Ela olha para o sistema e percebe que uma única alteração foi feita, que as luzes fossem apagadas. E então, ele pergunta a ela se o elevador estava funcionando. E a mesma responde que sim, que ele estava operacional. Então, ele fala para eles vazarem logo dali e pegarem o elevador. Então, os dois saem da sala de controle. E do lado de fora, caminhando pela fábrica toda escura, a Mari fica cheia de medo. E o general olha para ela e pede para que ela fique perto dele o tempo todo durante a saída. E assim, eles vão passando por mais partes da fábrica. E até que finalmente os dois chegam ao elevador principal. E Mari usa sua chave para poder abrir a porta do elevador e assim os dois entram para dentro dele. E lá dentro, Mari usa seu dispositivo para ativar o elevador. E o general pergunta a ela por que ela tinha tanto medo daquela fábrica. E então ela explica que existia coisas muito estranhas a respeito daquela fábrica. Sendo a primeira delas que certa vez eles haviam realizado um cálculo de consumo de energia da fábrica. Comparando com o seu tamanho, a quantidade de consumo era completamente absurdo. E essa informação, por mais que ela fosse apenas uma teoria, ela podia ser encontrada facilmente na Deep Web. E depois de muito tempo, várias outras teorias foram surgindo e que foram compartilhadas lá. Porém, todas essas pessoas que tentavam investigar sobre a corporação, todas elas sumiam na Dark Web. E aquelas que resolviam investigar mais a fundo sobre a corporação desapareciam completamente. E então, ele diz que todos haviam sido então rastreados pela corporação. Mas, Mari explica que é impossível um rastreamento matemático, pois há uma proteção de algoritmo. Mas do nada, acontece um estrondo. E ela se pergunta o que havia acontecido. E o general fala que o elevador havia parado. E ela começa a acessar o sistema, porém um pedido havia sido rejeitado. E ela desliga seu dispositivo completamente desesperada. E diz que os direitos do administrador foram removidos. E um estrondo novamente acontece. E o elevador começa a despencar. E o general diz para ela se preparar para o impacto. E após a queda, dentro do elevador, os dois ainda agarrados, o general se aproxima de Mari e questiona se ela estava bem. E ela responde que estava de boa. Ele vai para fora do elevador para ver onde eles haviam caído. E olhando ao redor, ele viu que eles estavam no mesmo andar que eles vieram. Ele volta para dentro e diz a ela onde eles estavam. Ela tenta se levantar, mas ainda estava meio fraca por causa do impacto. Ele pergunta a ela se ela conseguiria andar. E ela apenas pede ajuda para subir em cima do Muffin. E então, ela diz que o supervisor havia retirado seu acesso. Então os dois teriam que voltar até a sala central para poder roubar o acesso novamente. E então, os dois saem de dentro do elevador e de repente, lá estava ele, o supervisor. Mari fica completamente desesperada e sai voando dali. E o general, como não queria ficar ali para descobrir o que aconteceria, ele sai correndo em direção para a sala de controle. E aqui, você não pode ficar muito tempo exposto na visão dele, senão você morre. Então, ele vai correndo super rápido até a sala, enquanto as várias portas de contenções são ativadas. Mas com sorte, os dois conseguem chegar até a sala de controle e se escondem lá dentro. E então, o supervisor se aproxima do vidro e começa a vasculhar a sala. E com muita sorte, o supervisor não os encontra e ele vai embora.
E então, ele questiona a Mari se aquilo era o supervisor. E ele, olhando para a Mari encolhida no chão, chama por ela. E a Mari, encolhida no chão chorando, diz que não aguenta mais tudo aquilo que estava acontecendo. E então, o general, vendo aquela situação dela, ele diz que ele irá chamar a atenção do supervisor para segui-lo. Enquanto ele estivesse o seguindo, é para ela deixar a fábrica e logo após deixar a cidade. Ela iria falar algo, mas era interrompida. E então, ele diz a ela para não se preocupar com ele. Comenta que ele não tem intenção de ser vivo daquela cidade. E diferente dela, ela era muito jovem para morrer ali. Então, ela se levanta e iria contestá-lo, mas ele já corta ela e manda ela vazar dali logo. Mari fica meio confusa, mas sabendo que não ia conseguir confrontá-lo, ela sai correndo da fábrica. E agora era somente o general sozinho na fábrica contra aquele supervisor. E logo após, ele sai da sala de controle, vê o supervisor ali e diz que não poderia ficar no campo de visão dele. Então, ele passa por vários pontos da fábrica e ainda se escondendo do supervisor, e até que em um certo local, o general pula e cai num lugar um pouco diferente. Ele caminha um pouco e logo à sua frente ele vê um computador cheio de telas. Ele interage com ele ligando o sistema e então o computador começa a tocar uma mensagem. A unidade 1 de projeto foi ativado, executando o processo de transferência de permissão, ativando uma sincronização. E um daqueles robôs workers aparece em sua frente. Até que quando o general iria continuar sua jornada, o robô dá um passo à frente. O general estende o braço de gancho e o robô imita seu movimento. E logo, o general percebe que ele poderia usar aquele robô ao seu favor. O computador informa que o sistema de sincronização havia falhado e que ele só poderia utilizar uma unidade por vez. E agora, em gameplay, durante certas partes da fábrica, nós podemos usar esses robôs para acessar certos locais que o general não tem acesso, para poder abrir várias portas para ele. Enfim, novamente vagando por várias partes da fábrica e fugindo ainda do supervisor, chega um certo momento onde o supervisor consegue cercar o general, o impedindo de fugir e mantendo ele no seu campo de visão. E quando parecia o fim do general, umas escotilhas são ativadas, escondendo o general, e podia-se ouvir alguma coisa se aproximando dele. Um carro arrebenta as portas de contenção e quem estava dentro dele para salvá-lo só podia ser ela, a Mari. E ela pede para que ele entre dentro do carro. E agora, dirigindo por várias partes da fábrica, com a Mari no volante, em um certo momento o carro bate e fica todo arrebentado. E o general e o Muffin saem completamente tontos dali, e a Mari dá uma zoada e diz que é bem diferente de dirigir um carro e fazer uma curva. E é muito diferente fazer isso do que num jogo. E ela ainda pergunta por que ele estava daquele jeito estranho. E passando um pouco do mal-estar dele, ele olha para a Mari e pergunta por que ela havia retornado. E a Mari retruca, falando que se ela não tivesse voltado, ele já teria morrido. E ela complementa dizendo que o supervisor tem uma tecnologia chamada de Medusa, que é capaz de eliminar alguém completamente. E aquilo era um tipo de equipamento bélico. E logo após, ela começa a desabafar, e um dos motivos é que ela já estava condenada a ser morta pelo Sanabi de qualquer forma. E logo, ela conclui dizendo que não deveria temer o supervisor. E ele fala que ela não presta muita atenção no que ele diz. E ela devolve, falando que quem não presta atenção é ele. Ela termina falando que ele ainda tinha uma promessa a cumprir. Promessa essa que seria levá-la até o último andar. E para dar aquela quebrada de clima, a Mari se aproxima do carro, abre o porta-mala e começa a retirar um monte de armas. Uma pistola, uma escopeta, uma Magnum, uma metralhadora, uma bazuca, um rifle e um Nintendo Switch. E ela fica super empolgada. E ele a pergunta se aquilo tudo era para algum tipo de guerra. Ele se aproxima e fica curioso de onde ela havia arrumado tudo aquilo. E ela explica que todo tipo de coisa era fabricada ali. E que havia ainda muitas coisas antigas no estoque da fábrica. Ele se vira para ela e pergunta se tinha algum tipo de munição. A Mari toma um baque pelo erro que cometeu, porém ele mesmo diz para ela ficar tranquila, pois de qualquer forma ele não consegue usar esse tipo de armamento por conta do seu braço. Até que ela saca uma pistola, engatilha ela e aponta para frente. E o general, muito rápido, pega pelo braço dela e diz para que ela não aponte a arma para ninguém. Porém ela diz que não era boba e aquela arma não havia nenhuma munição. Ele pega aquela pistola e joga para muito longe. Ela fica bem desanimada e fala que ela nunca pode fazer nada de legal. Ele chama a atenção dela e agradece a ela por ela ter voltado. E Mari dá uma caçada nele, falando que eles são parceiros e ele não precisava ficar agradecendo ela. Porém, ele fala que ele deveria ter ficado quieto. E ela se lembra e diz que havia trazido um presente para ele. Ela chega perto dele e mostra a gaita que ela carregava junto com ela. Ele diz que não sabia tocar, mas ela insiste muito para que ele tente. E ela comenta que talvez ele possa ter algum tipo de talento escondido. Contudo, ele pergunta a ela o que ela esperava disso. Porém, ela revela que o pai dela tocava a gaita para ela. E ela diz que se sentiria muito bem se ela pudesse escutar novamente qualquer música. E então, ele pega a gaita dela, leva até a sua boca, porém ele apenas assopra e sai um som alto e super desafinado. Então ele pergunta a ela se ele havia tocado bem, e ela apenas diz que estava confusa.
Então, Mari começa a explicar seu próximo plano para acabar com o supervisor. Mas, de uma maneira resumida, que a fábrica estava sem energia, mas que o funcionamento do supervisor funcionava a partir de um núcleo de reserva de energia, que ficava no centro da fábrica. Então, os dois teriam que ir até este núcleo para desativar ele, então acabar com o supervisor. E então ela fala que a maneira mais rápida é eles irem de carro, mas o carro já estava completamente destruído. Porém, ele pergunta como ela havia passado pela fábrica sem que o supervisor a visse. Ela se aproxima, começa a usar seu dispositivo e revela que havia um túnel de ventilação que liga toda a fábrica. Porém, o túnel era pequeno demais para o general. Então, ela entra para dentro da ventilação e assim lá vai o general passar pela produção da fábrica enquanto o supervisor o persegue. Porém, agora, sem muitos problemas, os dois conseguem chegar até a sala que dá acesso ao núcleo. E ali, Mari toma a frente e sai correndo pelo corredor. E logo em sua frente, há um quadro da diretora executiva. E também havia um aviso escrito embaixo. A diretora não inspeciona diretamente a linha de produção. Caso alguém informe que ela exige uma inspeção, é para que não deixe essa pessoa entrar e que a segurança deveria ser acionada. E saindo um pouquinho da história, eu tentei encontrar alguma informação sobre essa tal de Sylvia, mas não tem nenhuma informação sobre. Então vou ficar devendo quem é essa pessoa. Não sei se é uma referência ou alguma coisa do tipo. Enfim, dentro da sala onde se encontra o núcleo de energia e lá dentro é perceptível que aquela sala era gigantesca. E se aproximando do núcleo, a Mari comenta que aquilo era um modelo antigo, porém sua capacidade de armazenagem era gigantesca. Enquanto isso, ele olhava tudo ao redor e começa a estranhar e pergunta se não tinha algo de errado ali. Mario pergunta o que ele queria insinuar com aquilo. E então, o general explica que uma sala de tamanha importância deveria haver algum tipo de sistema de segurança. Porém, ele percebe que estava tudo muito quieto. Contudo, a Mari começa a ficar super irritada com ele porque ele sempre fica puxando azar pros dois e ainda fala que a situação poderia piorar. Contudo, a porta da onde eles vieram acaba se fechando. Ela fica super irritada com ele e fala que naquela altura ele já estava implorando para que algo de ruim acontecesse com os dois. Então, ele se vira e ela pede para que ele saia correndo e meta um socão naquela porta. Contudo, o general diz que as paredes daquele lugar são muito espessas e um soco dele não faria nada contra aquela porta. E então, ela diz que ela vai tentar abrir a porta pelo sistema e que é para eles se prepararem para correr. Mas uma máquina gigantesca aparece e começa a afastar um núcleo de energia do chão. E o robô começa a tocar um aviso. Foi detectado um acesso proibido na área e o robô informa que havia uma atividade de um projeto indevido ali. Ele se aproxima e diz: Operário 17.287, se explique. O general fica confuso e pergunta se aquilo se tratava dele. E a máquina confirma e explica a sua presença ali. O general, ainda confuso, questiona o que ele queria dizer com operário. E ele pergunta a ela o que significava aquilo. E ela mesmo diz que não sabia de nada sobre. Logo, o robô percebe que nenhuma informação foi dada a ele. Então, ele informa que iria entrar no modo de execução. E a máquina toma uma altura maior e ativa sua arma. E o general fica completamente incrédulo, pois aquela arma era uma foto vaporizador, que pode desintegrar qualquer coisa instantaneamente. A Mari tinha a opção de poder fugir dali com o Muffin, e o mesmo pede para que ela saia dali. Ela sobe em cima do Muffin e fala que vai encontrar um jeito de parar aquela máquina. E então, uma luta pela sobrevivência entre o general e aquela máquina começa. E aqui, a única maneira que podemos fazer para escapar do laser é ficar atrás de umas barreiras que vão aparecendo ali no cenário. E depois de muito fugir daquele laser, chega um momento em que não havia nenhum local para ele poder se salvar. E então, ele pede para que Mari dê um jeito daquela máquina de uma vez por todas. Enquanto isso, o general fica num canto, enquanto o laser se aproxima dele. E quando estava quase chegando perto dele, Mari finalmente consegue acessar o sistema operacional e desativa a máquina. E então, ela revela que conseguiu inserir um outro sistema operacional na máquina. E a Mari desce de cima do Muffin e o general vai em direção a ela. E a mesma pergunta se ele estava bem. E ele fala que só estava cansado. E logo ele olha para o robô e chama por ele. E o questiona como ele conheceu o general. O robô pergunta foi para ele e o general afirma. E ele novamente pergunta por que ele foi chamado de operário. Mas o novo sistema operacional instalado apagou todo o acesso à informação que ele havia. E então a Mari pensou naquela solução somente para acessar o ataque. Ela não imaginou que aquilo poderia acontecer. E então ele olha novamente para o robô e pergunta por que um equipamento poderoso como um difusor de plasma foi equipado naquela máquina. Ainda mais para fazer somente a segurança daquela sala. Ele termina perguntando se a corporação estava tentando montar algum tipo de exército. Porém, a máquina nega as informações dele e começa a dar umas respostas super genéricas. E completamente irritado, ele pede para que Mari mute aquela máquina. E logo, ele pergunta a ela o que havia acontecido com o núcleo. E ela responde falando que o núcleo foi desativado. E logo, o supervisor havia sido detido. E então, finalmente, os dois poderiam descansar um pouco.
mas a máquina falha e começa a tentar se ligar novamente ao sistema. Porém, ela falha e acaba queimando de uma vez por todas. E a Mari tenta entender se ela havia feito algo de errado. Ela puxa o seu dispositivo para descobrir o que havia acontecido, porém, o chão onde eles se encontravam começa a subir. Porém, Mari fala que não havia dado nenhuma ordem. Contudo, o general pede para que Mari olhe para a escuridão. E olhando para a escuridão, centenas de núcleos são ativados e de repente um drone se aproxima deles e começa a tocar um alarme. Executivos e membros da equipe, agradecemos aos seus serviços na fábrica. A fábrica agora está completamente fechada e, de acordo com a regulamentação interna, todos os objetos, equipamentos, estruturas e pessoas que estão ali devem ser eliminados. Mari fica completamente incrédula com o que foi dito e o general pergunta o que estava ocorrendo ali. E Mari diz que o nível de energia estava aumentando absurdamente. Até que a plataforma chega até a parte de produção da fábrica. E então o drone explica que, de acordo com o processo de eliminação, o supervisor entraria no modo de obliteração e ele usará um laser mais forte do que foi usado anteriormente. E no fundo, uma arma laser gigantesca era equipada no supervisor. E como última mensagem, ele informa que não há como fugir e nem se esconder. E agradece pela colaboração e então o drone se destrói. O general diz para a Mari se preparar. A Mari, completamente desesperada, vendo que os dois iriam morrer ali, mas o general ordena ela para que ela entre na ventilação o mais rápido possível. Porém, ela o pergunta o que ele iria fazer. E o supervisor começa a se aproximar em direção aos dois com aquele canhão a laser. E o general apenas diz para que eles se encontrem no topo da fábrica. E então a Mari vai embora dali e o general sai correndo para escapar dos disparos do supervisor. E aqui, enquanto nós fugimos do supervisor, nós devemos ficar atrás de certas barreiras para poder nos proteger dos disparos vindo dele. Enfim, depois de passar por muito tempo fugindo e passando por muitas partes da fábrica, ele correndo numa reta, ele chega no momento em que uma barreira não se levanta completamente. E quando pareceu o fim, a Mari sai de dentro da ventilação para ajudar o general. E ela usa seu dispositivo para ativar um gerador que estava ali e ela o arremessa contra o supervisor, desativando o seu canhão. E por consequência, o desativando temporariamente. E Mari comemora por conseguir deter temporariamente o supervisor. Contudo, o general acabou ficando inconsciente por causa da explosão. Ela tenta acordar ele, mas sem sucesso. Ela pega ele pelo braço e puxa ele para dentro de uma sala que estava logo à frente. E lá dentro, ela percebe que ele ainda não havia acordado. E então, a cena corta. Voltamos novamente para a cena do pai e da filha no Void. A filha chama por ele e diz que o importante é ir até o fim. E então, ele finalmente acorda com a Mari o chamando. Ele bota a mão na cabeça e a Mari o pergunta se ele estava com algum tipo de dor. Mas ele apenas diz que estava confuso. E ela informa ao general que o supervisor havia voltado à ativa e que ele estava realizando diversos disparos. E então, eles se aproximam da porta da onde eles entraram e podia-se ouvir disparos acontecendo. Porém, ele percebe que os disparos estavam vindo de um lugar mais alto. E então, ele se toca de algo. Ele pede para que a Mari abra a passagem que estava à frente deles. Ela puxa a chave para poder abrir a porta e dentro havia uma sala completamente escura. E a Mari pede para que o Muffin ilumine a sala. E quando o Muffin ilumina ali dentro, os dois olham para dentro e veem que todo o acesso para o último andar havia se colapsado. E quem havia feito aquilo foi o supervisor, o impedindo dos dois subirem até o topo. E o general, naquele instante, perde todas as esperanças e diz que aquela era a única forma. E eles haviam chegado tão longe. Porém, Mari corta a onda dele e explica que havia outro caminho, mas ele teria que confiar nela. E ele pede por explicações, porém, a Mari entra na ventilação e diz que eles não tinham tempo a perder. E assim que ela avisar, ele deveria pular. Então, ela sai dali. E o general começa a ficar muito confuso para qual direção ele deveria pular. Até que o general percebe que bem à sua frente havia uma área aberta para ele poder pular. E depois de um tempinho, ela entra em contato com o general e diz que ele deveria pular logo após os 10 segundos. E então, ela inicia a contagem. Ele pede por mais explicações, mas ela continua a contagem. Sem muito tempo a perder, ele sai correndo e no final da contagem, ele pula.
no exato timing perfeito para ele cair em cima do carro. E a Mari comemora, mas o general avisa sobre a parede. Eles atravessam ela com tudo, mas eles estavam num tipo de corredor. O general pergunta qual seria o próximo plano. E ela explica que eles vão utilizar a ventilação vertical para poder subir. E ela ainda informa que havia aumentado a velocidade do ventilador para poder impulsionar o carro até o topo. Até que eles atravessam mais uma parede e eles entram na ventilação vertical. Contudo, o volante se desprende do carro e a Mari fica completamente desesperada. Mas ele pede para que ela mantenha a calma e que ele agora iria conduzir o direcionamento do carro com o seu peso. Enquanto vamos subindo até o topo, vários destroços começam a cair, pois a velocidade da ventilação está colapsando a estrutura da ventilação. E para piorar, essa ventilação ainda contava com um sistema de segurança. Mas, depois de muito subir e de se esquivar de diversos destroços, e o general questiona o quanto que eles teriam que subir ainda. E a Mari diz que não faltava muito. E ainda fala que não estava conseguindo ver o fim. O general alerta ela. Eles chegam no final da ventilação. E de repente, tudo clareia. E finalmente, eles haviam chegado na parte mais alta da cidade mago. Um lugar onde reside as pessoas mais ricas e poderosas daquela cidade. Mas todos saem voando e caindo para fora do carro. E o general se aproxima de Mari para poder salvá-la da queda. E ele se aproxima, segura ela e enfia sua garra em um dos prédios para poder desacelerar sua queda. E ele sai rasgando a parede inteira do prédio. E faz um pouso junto com a Mari em suas mãos, a salvando de uma queda dolorosa. Ele olha para a Mari e percebe que ela estava inconsciente e pede para ela acordar.